Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Global Smart Gov, onde a gente desvenda formas de a gente resolver os grandes problemas que nós temos hoje nos governos e de uma forma geral na humanidade, conversando com quem faz na prática. E hoje o nosso convidado ilustre, Armando Júnior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho na Prefeitura de Santo André. Armando. São Paulo. Oh my God, São Paulo. É do ladinho, é do ladinho. Armando, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Felipe, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais no Web Summit aqui, um baita evento. Então, um grande prazer poder participar do podcast aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico e inovação. Muito bom. Armando, para a gente começar, São Paulo é a cidade, praticamente uma nação, né? Mais de 12 milhões de habitantes. Como é que é fazer a gestão disso tudo dentro desse processo de desenvolvimento econômico e trabalho para que a base da população cresça, para que a economia se movimente de uma forma ampla, sendo São Paulo, né, a principal economia dentro da América Latina e uma das principais do mundo? Legal. Bom, é um grande desafio, né? São Paulo é a maior cidade da América Latina, né? A 8ª maior cidade do mundo. Então, trabalhar no desenvolvimento econômico da cidade mais pujante da América Latina é um baita de um desafio, mas a gente tem, né, ótimos programas, uma excelente equipe e um excelente ambiente de negócios, que faz com que a gente consiga mover as alavancas do desenvolvimento, muito atrelado com inovação, para que a gente consiga ter esse desenvolvimento tão pujante que é a cidade de São Paulo. Então, o que eu costumo dizer? A gente costuma trabalhar uma pentahélice do desenvolvimento. O que é a nossa pentahélice do desenvolvimento? É a nossa questão de fazer o apoio à qualificação profissional da base da pirâmide, então ajudar as pessoas a se capacitarem, a se qualificarem, a gente poder fazer com que as empresas se desenvolvam dentro da cidade de São Paulo, isso pegando as empresas mais nascentes, startups, mas também aquelas pequenininhas, fazendo atração de investimentos nacionais e internacionais para São Paulo, trazendo as grandes empresas para que essa mão de obra qualificada seja absorvida, promovendo essa fusão, essa empregabilidade dessa pessoa que se qualificou com essas empresas que estão chegando, essas empresas que estão nascendo, e conversando com o setor produtivo, com as universidades, com o terceiro setor, com a academia, com as empresas, para a gente entender quais são as dores que eles enfrentam e como que o setor público pode influenciar de forma positiva. Então, dentro desses 5 eixos, é a forma como a gente encontra para poder ajudar o privado, ajudar o cidadão e fazer com que o motor do desenvolvimento da cidade de São Paulo cresça. Perfeito. Vamos começar por esse primeiro, a questão da capacitação dessa base. Como fazer a informação chegar e acompanhar esse suporte de desenvolvimento dentro de uma cidade como São Paulo? A gente tem, né, um contato permanente com os setores produtivos, né, onde a gente entende quais são as necessidades de qualificação profissional e a gente vai acompanhando o desenvolvimento urbano da nossa cidade, onde que estão as pessoas, onde que estão os jovens, onde que está a terceira idade, onde que estão as empresas e onde que as pessoas estão para trabalhar para que a gente possa fazer essa união. A partir desse momento, a gente começa a verificar quais são as qualificações que a gente precisa dar e a gente vai atrás de parceiros estratégicos para que a gente possa chegar com qualificação profissional de qualidade e de graça para a população mais carente. Porque a população que tem condição, ela vai ter a condição de poder pagar um bom ensino, mas cabe ao poder público chegar a quem menos tem, a quem mais precisa, para poder ofertar essas possibilidades. E aí a gente consegue desenvolver vários tipos de programas, desde programas super simples para pessoas que vão fazer aquele trabalho mais simples, mais manual, a programas mais tecnológicos para a gente pensar no futuro do trabalho na cidade. Legal. Dá um exemplo de programas que vocês têm realizado e o impacto disso de transformação ali na prática, né? Quando chega um conteúdo, chega uma capacitação, qual que é esse output, né? Qual que é o que se espera dessa evolução e como continuar dando esse suporte para o desenvolvimento? Legal, posso citar vários exemplos. Vou pegar 2 aqui por enquanto. Vou pegar um exemplo de um curso muito simples que a gente dá, seja ele de cuidador de idosos, seja ele de eletricista, carpinteiro, marceneiro, pedreiro, que é a grande massa de mão de obra que a gente precisa em qualquer cidade.
E a gente fazendo essa capacitação, que é uma da grande necessidade, o mercado hoje fala, olha, a gente tem construção civil, ela bomba em qualquer cidade, principalmente numa cidade como São Paulo, que os arranha-céus são construídos, mas mesmo assim a gente precisa de mão de obra capacitada. As pessoas estão indo trabalhar sem capacitação. E aí a gente vai dando essas capacitações e a gente consegue fazer com que elas entrem no mercado, tenham uma remuneração melhor do que elas teriam. Então, às vezes, quem seria um ajudante vira um servente, quem seria um servente vira um chefe de obra, quem era chefe de obra já vira um líder e aí já consegue progredir. E a gente tem outros tipos de capacitação, como, por exemplo, capacitação em tecnologia. A gente tem como um dos setores estratégicos da cidade o setor de tecnologia e a gente desenvolveu cursos voltados para o setor de tecnologia, para que a gente possa qualificar aquela molecada jovem que está na periferia, que muitas vezes não teria a menor possibilidade de enxergar cursos de tecnologia no privado. A gente chega com esses cursos para eles lá na periferia, dentro das favelas, dentro das comunidades, com parceiros locais, para que a gente possa promover essa qualificação. E aí a gente faz a ponte entre quem se qualificou com as empresas que estão buscando novas pessoas, uma mão de obra qualificada. E isso faz com que uma pessoa que não tinha uma perspectiva de vida e que tinha uma perspectiva de vida de ganhar um salário mínimo ou até menos, hoje ela está ganhando 3, 4 salários mínimos para logo de início de carreira. Então, são transformações sociais, são transformações regionais que a gente consegue fazer por meio da qualificação profissional. Perfeito. Esse está dentro do Vaitec? Não, esse é no Avançatec. 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 O Avançatec é um programa que a gente desenvolveu na prefeitura no ano passado para que a gente pudesse dar um avanço no setor de tecnologia na cidade de São Paulo. São Paulo hoje tem cerca de 1/3 de todas as pessoas que trabalham com tecnologia no Brasil estão na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo respira a tecnologia. É onde estão a sede das principais empresas, é onde estão os principais empregadores, onde que estão os melhores empregos. E muitas das empresas que a gente conversa no dia a dia, elas falam muito da dependência dessa qualificação de mão de obra, né? Eles não conseguem achar muitas vezes profissionais capacitados e qualificados, tendo que buscar profissionais em outros municípios, em outros estados, trabalhando de home office. E a gente tem uma massa de mão de obra gigante na cidade de São Paulo. Cabe ao poder público olhar para isso e capacitar essa mão de obra, seja o poder público municipal, estadual ou federal. E aí a gente vem fazendo essa lição de casa. Então o Avançatec, ele é esse programa para a gente capacitar essa mão de obra que a gente tem na cidade de São Paulo, para que a gente possa chegar trazendo as empresas para São Paulo, né, e fazendo com que a gente tenha esse relacionamento cada vez mais forte para que as empresas elas progridam na cidade. Perfeito. E como é que tem sido a aceitação dessa base para se engajar nessas áreas de tecnologia, quando chega esse conteúdo? Quais são os maiores desafios que a gente tem dentro da gestão pública nessa área? A gente tem uma grande dificuldade, né, sendo muito sincero, com as pessoas que elas estão, muitas vezes, em áreas mais vulneráveis, elas não têm acesso à tecnologia. Quando você chega com um curso de tecnologia, é algo que ela nunca viu, né? Ela gosta de celular, ela gosta de videogame, ela navega na internet, ela muitas vezes já sabe mexer em alguma coisa de design, mas às vezes você vai falar de programação, fazer um site, qualquer coisa do tipo, a pessoa ela não consegue se conectar. E aí você tem que fazer um trabalho lá para trás. Você tem que voltar 2 passos para trás, fazer um letramento, trazer essa pessoa, dar algum tipo de incentivo. A gente tem um programa que chama Bolsa Trabalho, que a gente paga uma bolsa para a pessoa estudar. Então, ela tem uma grande tranquilidade. Qual a idade? Ela vai de 16 a 29 anos. Legal. Então, entre essa faixa, a gente consegue pagar uma bolsa de cerca de R$700 por mês, onde ela só vai estudar. Então, a obrigação dela, ela pode trabalhar também, mas a obrigação dela é estudar. Então, a gente faz o acompanhamento do estudo dela. Se ela tiver com acompanhamento com 85% de frequência nas aulas, ela está entregando, a gente paga a bolsa mensal de até 6 meses para que ela consiga ir se qualificando. E a gente vai dando cursos, né? A cada 2 meses a gente consegue fazer uma formação. Então, às vezes a gente faz formação de PHP, ela vai para ASP, vai para .NET, ela vai para React. Enfim, ela vai passando por diversas frentes para que ela possa se qualificar e ter um pouco dessa tranquilidade financeira, que é uma das grandes necessidades que as pessoas saem
dos cursos, porque elas muitas vezes precisam trabalhar para ter uma renda. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem na sociedade de classe C, D e E. Perfeito. E quanto tempo tem esse projeto? Tem... Falando em números, assim, já tem alguma... A gente começou ano passado, né? A gente já vinha fazendo qualificação EAD, tá, né? Então, na qualificação EAD, a gente já bateu cerca de 65 mil pessoas qualificadas. Então, são 65 mil qualificações. E aí a gente trouxe para o presencial, porque a gente entendeu que muitas vezes o que a gente precisa também está ali no presencial, que é uma qualificação um pouco mais assistida, que vai precisar dar um gás a mais. Então a gente montou salas de aula voltados para a tecnologia, então ela tem uma visão diferente, tem um LED na parede, né, tem um computador, tem uma tela interativa, então isso chama a atenção do aluno. A gente até, em algum momento, a gente até apaga as luzes, deixa só o LED para o pessoal fazer até uma batalha gamer para poder trazer a comunidade local ali para dentro. E aí a gente já vem fazendo essa qualificação. Então, no presencial do ano passado, a gente conseguiu qualificar 2.000 pessoas, mas agora a gente vai lançar um curso de Game Dev, onde a gente vai fazer a capacitação voltada para tecnologia na área de games, no centro de São Paulo. A gente vai ter o primeiro hub de games da América Latina, o primeiro hub de games do Hemisfério Sul, que vai ficar ali no centro de São Paulo, que a gente já vai inaugurar agora no segundo semestre. Pô, incrível, incrível. Vamos trazer agora, Armando, para a questão do ecossistema de inovação, né? Como a gente falou, o ecossistema de São Paulo é um dos principais do mundo, né? 26º dentro do ranking dos ecossistemas, das comunidades, e o maior da América Latina. Como é que funciona hoje esse ecossistema? Como é que está esse calor do ecossistema de inovação de startups? O ecossistema de inovação e de startups de São Paulo é pujante, né? Ele vive, né, dentro da cidade de São Paulo. É onde a gente tem os nascedores aí dos unicórnios, onde a gente tem, né, as grandes aceleradoras. E cabe a nós fazer essa indução desse setor, né? O setor em si, ele já faz uma indução natural, né? Então, a cidade de São Paulo tem essa natureza, mas o poder público pode apoiar e induzir cada vez mais, inclusive trazendo, né, novas startups para esse mundo, né? E às vezes aquela pessoa que acha que não poderia ter uma startup, ela entender que ela pode fazer parte desse sistema. Então, dentro daquele eixo que eu estava comentando dos 5 eixos, um desses eixos é do eixo de conversar com o ambiente de negócios, conversar com esse setor produtivo, entender como que ele está hoje. Então, a gente tem esse grande mapeamento dessas startups, a gente faz essa conexão com elas, com as grandes aceleradoras, a gente vai vivenciando e vendo como que está esse sistema, o que está precisando, o que não está precisando, para a gente poder fomentar e aculturar cada vez mais a nossa sociedade nesse sistema de startups que em grandes países da Europa, né, e a gente está aqui no Web Summit hoje, é uma coisa que se vive muito nos países mais desenvolvidos. E a cidade de São Paulo, ela vive, mas por ela ser muito grande, muito cosmopolita, cidade já metropolitana, muitas vezes isso não enxerga, né? Então, hoje a gente consegue já apresentar de uma outra forma, onde a gente mostra de uma forma bem clara como que esse sistema está hoje. E essa conversa, ela é permanente. A gente tem braços dentro da prefeitura, seja na Secretaria de Desenvolvimento, seja na São Paulo Negócios, onde a gente consegue conversar no dia a dia. E com a ADSampa, onde a gente consegue fomentar e acelerar as startups. Perfeito. O SP Negócio está dentro do guarda-chuva da secretaria. Acho que muita gente, às vezes, não conhece o papel dela. Eu queria que você falasse um pouco mais do que ela significa dentro da prefeitura, de uma forma ampla, e para a secretaria, para essa estratégia de desenvolvimento. Legal. Vou falar então da estrutura de maneira macro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é responsável por 4 eixos na cidade de São Paulo: trabalho, qualificação profissional, empreendedorismo e agricultura, que as pessoas imaginam que não tem agricultura na cidade de São Paulo. 28% da área de São Paulo é de agricultura. 54% da cidade de São Paulo, que as pessoas acham que é uma cidade cinza, é de cobertura vegetal. Então, mais da metade de São Paulo é de área verde. Enfim, e aí, para nos ajudar nesses 4 eixos, a gente tem 2 agências que estão embaixo da secretaria.
a São Paulo Negócios e a AD Sampa. A São Paulo Negócios ela era responsável pela atração de empresas e apoio à exportação. Então a gente fala com os grandes empreendedores, e a AD Sampa é a nossa agência que cuida dos pequenos empreendedores. Aquele que está começando, tem uma ideia na cabeça, não sabe nem por onde começar, ou é uma startup e a gente precisa impulsionar. Então é onde a gente consegue trabalhar nos dois eixos, com os médios e grandes e com os pequenos e médios nesse guarda-chuva da secretaria. Perfeito. Nessa linha, a gente falou sobre a questão do fomento ao ecossistema de inovação, da inovação como um todo dentro da cidade. A gente tem um desafio também de fazer com que os conceitos de inovação cheguem para as empresas tradicionais. Como é que vocês têm trabalhado essa aproximação também? Porque os negócios já funcionam, já estão dentro da cidade, mas que eles precisam se reinventar muitas vezes, reentender os seus mercados e inovar para que progrida e consequentemente, a cidade cresce de uma forma ampla. Você sabe que, vou contar uma historinha aqui, né? Na época da pandemia, né? Eu já estava lá na secretaria, né? Tô há 7 anos lá na secretaria. E na época da pandemia, a gente teve um grande desafio, por exemplo, de ajudar o pessoal da 25 de Março, que é o maior centro comercial do Brasil, a céu aberto, a se reinventar. Por quê? Porque a 25 de Março, ela era muito aqueles vendedores de roupas, acessórios, onde o Brasil inteiro vai lá, pega seu ônibus, vem de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Mato Grosso, de Paraná, de Santa Catarina, vai até lá, é o Brasil todo, faz as suas compras e leva para vender nas suas lojas. E dentro de São Paulo também, para os bairros, da Zona Leste, Zona Sul e tudo mais. E quando deu a pandemia, onde a gente tinha uma restrição de permanência das pessoas, eles precisavam vender de forma online. E eles não tinham nenhuma forma de vender online. Eles não estavam digitalizados. E o que a gente tinha? Uma grande... são famílias que estão lá há anos e elas não têm como... elas não tinham esse hábito, elas não tinham essa visão, elas não tinham a questão da inovação, da venda online e tudo mais. Coube a nós apresentar esse setor, apresentar esse ecossistema, falar da importância deles fazerem uma transformação digital, para eles venderem não só no físico, mas venderem no mundo digital, fazer um marketplace, como que eles fariam isso, de que forma que eles abririam, né, um site, vender em outros marketplaces, como Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim. Então, esse foi um grande desafio que a gente teve. E a partir daí também a gente foi olhando para as grandes corporações também, grandes empresas que muitas vezes não enxergam a tecnologia como você falou e precisam fazer uma transformação digital. E dentro do ambiente que a gente tem, das câmaras temáticas onde a gente trabalha, e dentro da prefeitura a gente tem isso. As câmaras temáticas são câmaras temáticas divididas por setores estratégicos que a gente tem no nosso Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. E a gente tem tanto na Câmara de Tecnologia, onde a gente fala com o setor de tecnologia, mas a gente tem a câmara temática de outros setores. E nesses setores a gente fala, bom, vocês estão com essa dificuldade porque vocês não se digitalizaram, vocês estão com essa dificuldade porque vocês precisam estar no mundo digital. Então a gente vem aproximando eles e abrindo os olhos deles, mostrando outras possibilidades e mostrando outras formas de trabalhar. Perfeito. E aí, mergulhando um pouco mais nessa questão de tecnologia e conectando, eu queria que você trouxesse a visão do pequeno e do grande também. Como é que vocês têm trazido o aspecto da inteligência artificial agora, né? O ano passado foi muita discussão, esse ano muita prática e execução, mas tem ainda alguns setores e alguns recortes da sociedade que ainda não estão conectados. Tem algum trabalho específico dentro dessa área? A inteligência artificial virou a coqueluche, né, das grandes empresas, né? A gente vai aí, seja em vários eventos, Web Summit de Lisboa, do Rio, SXSW, evento do Gartner, enfim, vários eventos, todo mundo fala de inteligência artificial, e a inteligência artificial ela já está, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Total. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo hoje tem um programa que ele trabalha com inteligência artificial, que são as câmeras de reconhecimento facial do Smart Sampa, né? Hoje a gente tem dentro dessas câmeras reconhecimento facial, né? Já conecta direto com uma base de procurados da polícia, identifica se aquela pessoa é procurada, foragida, recebe o alerta ali, a polícia vai lá e sem dar um disparo
consegue fazer a abordagem daquela pessoa e fazer. Então, isso é usar a inteligência artificial, seja nos semáforos da cidade, né? E, por exemplo, também na secretaria a gente colocou uma ferramenta de inteligência artificial para fazer a empregabilidade. Então, hoje, dentro da nossa ferramenta do portal CAT, que é o nosso Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, onde a gente faz a conexão das empresas que estão procurando profissionais com essas vagas de trabalho que as empresas têm, a gente cadastra o currículo das pessoas e cadastra as vagas. A inteligência artificial já me fala quem é que é mais aderente àquela vaga. E eu só encaminho para a empresa as pessoas que são aderentes a essa vaga com base na inteligência artificial. Eu ainda tenho um trabalho humano de verificar se a inteligência artificial fez o trabalho dela de forma correta. Perfeito. E a gente vem conversando com diversas empresas, trazendo isso para dentro da prefeitura, para as secretarias, para as empresas públicas, mas as empresas privadas, elas têm esse próprio trabalho. Mas a gente ainda enxerga que muitas empresas ainda não enxergaram a inteligência artificial, o que pode acontecer. O que é um bot, o que é um chat GPT, como que esse chat GPT, o DeepSeek, consegue me ajudar de alguma forma. Então, as empresas ainda estão se aculturando, né? E eventos como o Web Summit e outros são eventos onde as empresas conseguem enxergar isso de uma forma mais concreta, vendo exemplos. E é com base nos exemplos que a gente consegue apresentar soluções. Perfeito, perfeito. Você falou de uma outra frente também, que é a parte de eventos de negócios, a parte desse fomento de uma forma ampla. O que esses eventos, esses grandes eventos e atividades, qual que é o impacto disso para todo o transbordo de negócios dentro da cidade? O que isso representa para a cidade de São Paulo? São Paulo hoje recebe 15 milhões de turistas por ano e 75% desses turistas são turistas de negócios, com base nas feiras e eventos que vêm. São Paulo é a maior sede de feiras e eventos da América Latina, uma das maiores do mundo. E é aí onde está a pujança de São Paulo, né? É aí onde a gente consegue trazer cada vez mais empresas, onde a gente consegue fazer com que essa conexão entre as empresas, entre os grandes setores, eles aconteçam. Seja no agro, no tech, no setor de moda, de beleza. O setor de beleza, então, é gigantesco que a tecnologia vem trabalhando. O setor de saúde é gigantesco que o setor de tecnologia vem trabalhando. Cada inovação que a gente enxerga, que a gente vê nessas grandes feiras e grandes eventos, e que a cidade de São Paulo vem atraindo cada vez mais, né? Semana que vem, por exemplo, a gente vai ter a Gamescom na cidade de São Paulo, no distrito AMB, onde a gente vai ter lá centenas de milhares de pessoas participando de 4, 5 dias de uma feira voltada para o setor de games, né? Então, é um setor que vai pulverizar ali e fazer uma atração muito grande. Enfim, são grandes setores, grandes eventos que a gente vem atraindo. Sem contar os outros grandes eventos que a gente traz pessoas e todo evento que a gente traz tem a movimentação econômica, os hotéis, né, o Uber, o táxi, os restaurantes, a cidade se movimenta, né? Então, São Paulo tem hoje os 3 grandes GPs da FIA, né, Fórmula 1, Fórmula E e a WEC. A gente tem virada cultural, né? A gente tem, enfim, esse ano a gente vai ter The Town na cidade de São Paulo. Então, esse ano é um ano de muita movimentação na cidade de São Paulo, onde a gente espera bater recordes. Ano passado foi o recorde absoluto de turistas, de eventos de negócios, de atração de empresas. Batemos todos os recordes históricos da cidade e esse ano a gente também está com uma perspectiva muito grande também. Perfeito. Vamos trazer agora para um lado da questão da sustentabilidade, eventos climáticos, né? Vocês têm alguns projetos como o Green Sampa. De que forma que vocês têm trazido isso para a pauta dos planejamentos e integrado também a todos esses agentes que participam desse ecossistema do desenvolvimento econômico? As mudanças climáticas viraram uma prioridade da gestão, né, da Prefeitura de São Paulo, né? Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem hoje uma Secretaria de Mudanças Climáticas, né? Foi a primeira Secretaria de Mudanças Climáticas a ser criada, né? Uma das primeiras do mundo a ser criadas. E hoje a gente tem um grande trabalho nesse setor de mudanças climáticas, não só em parceria com a Secretaria, mas também de fomento a várias outras áreas, como, por exemplo, a da agricultura, onde a gente é responsável. E no Green Sampa, ele é o nosso setor de economia verde e sustentabilidade, onde a gente faz a aceleração de startups, mas a gente entende o ecossistema verde e enxerga como que a gente tem que ajudar esse sistema de economia verde.
E hoje a gente já acelerou mais de 100 startups de economia verde, né? São mais de 100 startups que vão desde resíduos, reciclagem, energia solar, transformação de resíduo têxtil em carbono zero. A gente tem uma startup que, por exemplo, tira a poluição dos rios, tira os metais do rio com base em algas, então são caravelas, né? A startup chama Caravela. Então, a gente tem diversos exemplos onde a gente consegue fazer a conexão dos problemas que a gente tem, não só na cidade de São Paulo, mas em qualquer cidade do mundo, e a gente busca soluções. E essas soluções a gente quer incentivar. Para isso, a gente dá um financiamento de R$50 mil, mais uma aceleração, mentoria, capacitação, rede de contatos por 6 meses, para que a gente faça a alavancagem dessas startups. E aí a gente joga elas no mercado e conecta elas, por exemplo, em eventos, levando elas para os grandes eventos mundiais. Aqui no Web Summit, por exemplo, a gente trouxe 10 startups que a gente acelera na prefeitura para elas poderem se conectar, apresentarem o seu negócio e fazerem negócios aqui também. Fantástico, fantástico. E como é que a gente consegue desenvolver, fomentar na base o interesse pela área, né? Desde da educação básica, para que a gente comece a mudar essa cultura e tenha um corpo cada vez maior de interesse, né? Quando a gente fala... Às vezes tem os programas e muitas das vezes falta gente interessada, às vezes tem um potencial muito grande de participar e às vezes não chega, não desperta aquele interesse. Como é que a gente fomenta isso? Como é que é trabalhado isso internamente? Olha, trabalhando até do começo da base, né? As prefeituras, elas são responsáveis pelo ensino básico, né? Então ela vai ali até o 9º ano. Né, cabe ao governo estaduais fazer o ensino médio também e depois as universidades, junto com o governo federal. Então, dentro ali, a gente tem uma conversa também com a Secretaria da Educação para que a gente possa promover a cultura socioambiental dentro das escolas. Né? Então, por exemplo, a gente leva para dentro das escolas a pauta da agricultura, a pauta da sustentabilidade, a gente promove hortas urbanas dentro das escolas, estufas, a gente dentro do ensino pedagógico fala sobre reciclagem, a gente fala sobre isso para aculturar a criança. Se a gente acultura a criança, a gente vai ter um adulto mais sensível a essa causa. Dentro do mercado, a gente já consegue falar com as empresas. A gente fala de ESG. E aí tem uma letrinha ali do ESG que é super importante para a gente sensibilizar as empresas a promover, né, maior cultura do meio ambiente. Né? E como que ela consegue fazer uma contrapartida social, às vezes, para ter essa questão também ambiental. Então, fazendo isso, a gente consegue trazer esses programas que a gente tem dentro da prefeitura e conectar eles com essas possibilidades. E aí a gente consegue fazer uma boa união de esforços entre o privado e o público também. Perfeito. Chegando ao nosso fechamento do episódio, eu queria que você falasse um pouco de quais são os maiores desafios hoje e os próximos passos, o que tem pela frente dentro da secretaria, o que tem projetado, o que tem de projeto que vem aí para fomentar desenvolvimento econômico e inovação. Eu acho que E o trabalho, né? Trabalho e renda, de uma forma... A gente está justamente nesse momento, a gente acabou de lançar até o nosso plano de metas da prefeitura, né? O prefeito Ricardo Nunes acabou de ser reeleito e agora a gente tem 4 anos para trabalhar. Quando a gente tem 4 anos para trabalhar, a gente consegue fazer um planejamento e o planejamento dentro da prefeitura de São Paulo chama plano de metas. A gente desenvolveu no plano de metas e ele está dividido ali por eixos. A gente tem eixos de sustentabilidade, eixos de inovação, eixos territoriais. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a gente vai trabalhar muito na parte do empreendedorismo, na parte de fortalecer os negócios, com um desafio muito grande que é a capacitação profissional, capacitar essa mão de obra e fazer com que a capacitação empreendedora seja uma vertente muito grande. A gente tem hoje na cidade de São Paulo o eixo mais as pessoas na cidade de São Paulo são empreendedoras natas, né? Tem uma pesquisa do Google que é aquela pesquisa de como que as pessoas fazem pesquisa globalmente, o que eu quero, como que eu faço para ser, e dentro de vários países do mundo deu ultimamente como que eu faço para ser youtuber, como que eu faço para fazer um podcast, como que eu faço para fazer um videocast. Nos Estados Unidos e no Canadá, como que eu faço para pilotar um avião? Achei interessante. Olha só.
No Brasil no estado de São Paulo, deu como que eu faço para ser um empreendedor. Uau. E isso foi uma grata surpresa para a gente. O Brasil tem essa veia do empreendedorismo, a cidade de São Paulo é a cidade do empreendedorismo e é a cidade da oportunidade. A gente fala que São Paulo é a cidade da oportunidade. Então a gente tem que fomentar essas oportunidades, dando capacitação. E essa capacitação tem que estar atrelada com o futuro. E o futuro é a inovação tecnológica. A gente não tem dúvida disso na gestão. A gente vai fazer com que cada vez mais a inovação tecnológica, as empresas de tecnologia venham para São Paulo, as pessoas se capacitem, a gente consiga gerar inovação, promover ambientes como o Sampa Sandbox, né, fazer sistemas sandbox dentro da cidade de São Paulo, trazendo a inteligência artificial, trazendo um aculturamento da tecnologia para dentro das empresas públicas, para dentro das secretarias, mas para dentro das empresas privadas, fazendo esse relacionamento dos comitês. Então, esse aculturamento da tecnologia dentro do empreendedorismo vai fazer com que a gente tenha uma população cada vez mais capacitada para atender essa demanda que São Paulo coloca para a população. E é a partir daí que a gente vai fazer com que São Paulo seja cada vez mais o motor de desenvolvimento do Brasil, motor de desenvolvimento da América Latina e fazer com que São Paulo se desenvolva e puxe o Brasil. Fantástico. Armando Júnior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho na Prefeitura de São Paulo. Armando, obrigado pela participação, pela colaboração. Tenho certeza que esse conteúdo inspirou muita gente, vai inspirar muitos gestores públicos em todo o Brasil e que a gente continue fazendo acontecer. Parabéns pelo trabalho na secretaria, dentro da prefeitura. Acho que é um trabalho árduo que os resultados vão surgindo tempo após tempo, né? São 7 anos dentro desse processo de gestão e as coisas vão criando um corpo cada vez maior e a gente vai vendo esse resultado. E São Paulo é de fato uma vitrine para todo mundo, né? Tem vindo muita gente de fora se inspirar, pegar benchmark do que vem sendo feito em São Paulo. Exatamente. Eu agradeço o convite, parabenizar você, Felipe, e todo mundo aí pelo podcast, aí, grande sucesso. Agradecer aqui pela entrevista que foi show de bola, deu pra gente falar sobre tudo aqui e falar para você aí que se inspirou, que gostou de alguma coisa, entra lá nas redes sociais da Secretaria, da DESAMPA, da São Paulo Negócios, da Prefeitura, na minha mesmo, conhece um pouquinho mais do que a gente faz e vê o que a gente tem de possibilidade para ajudar você, para inspirar você. A gente está aqui de braços abertos para poder ajudar não só quem está em São Paulo, mas quem está nas outras cidades também, porque quando os outros crescem, a gente cresce junto, e esse é como que a gente entende a federação, né? Quando o Brasil forte é um país forte, todo mundo vai crescer junto. Fantástico. Acompanhe os próximos episódios dessa nossa série do Web Summit Rio 2025. Nos vemos na próxima. Valeu!